Bom, vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje. Tem uma mudança silenciosa, mas olha, absolutamente sísmica acontecendo nas salas de reunião do mundo corporativo agora mesmo. Por décadas, a principal ferramenta para apresentar uma estratégia nova, um produto ou uma visão sempre foi aquela boa e velha apresentação de slides. Mas a gente vai explorar hoje uma premissa fascinante, baseada no trabalho do especialista Rodrigo Castilho. A sacada é a seguinte: a inteligência artificial está tornando essas apresentações tradicionais de PowerPoint completamente obsoletas. E calma, a gente não está falando de usar IA para escrever textos mais bonitos numa tela estática, não. O buraco é bem mais embaixo. É a transição direta da teoria para a prática. É literalmente a capacidade de criar protótipos totalmente navegáveis, com menus funcionais e animações em tempo real, usando só comandos de texto. É uma verdadeira revolução na forma como as ideias ganham vida. Para colocar isso em perspectiva, vamos comparar a diferença gritante entre o modelo antigo e o novo. Naquela velha reunião de estratégia, o padrão era abrir um PDF ou um deck com uns 15 slides estáticos. Sinceramente, o mercado está saturado de promessas teóricas. Quem nunca esteve numa reunião onde alguém gasta uma hora inteira só descrevendo, em teoria, como um aplicativo vai ser maravilhoso no futuro? Mas, na nova reunião de estratégia, a dinâmica muda de figura. Em vez de um documento estático, a gente abre uma URL ao vivo. Mostra um código HTML funcional, tem clique acontecendo ali, em tempo real. Imagina o impacto disso. A conversa sai imediatamente daquele campo abstrato do o que a gente poderia fazer e entra direto na arena tangível do olha só isso aqui funcionando agora. E tem uma frase que acerta em cheio no coração desse problema: a inovação morre na barreira da imaginação. Essa é, na verdade, a raiz daquele obstáculo enorme que muitas equipes enfrentam. Pensa bem, quantas vezes uma solução incrível, tecnicamente perfeita, financeiramente super viável, simplesmente não é aprovada? Na maioria das vezes, a culpa não é da ideia. O problema é que explicar uma solução brilhante usando uma dúzia de slides estáticos exige um esforço monumental de quem está ouvindo. A pessoa do outro lado da mesa, seja um cliente, um diretor ou um investidor, simplesmente não consegue visualizar a experiência final. A nossa imaginação tem limites quando bate de frente com conceitos puramente teóricos, né? Se a gente não construir a ponte entre a ideia e a realidade, a inovação não sobrevive ao fim da reunião. Então, qual é a resposta para essa barreira da imaginação? A palavra mágica é tangibilidade. Esse é o antídoto absoluto para o problema que a gente acabou de ver. Tangibilidade é, de longe, o gatilho mental mais poderoso numa negociação de tecnologia. Porque quando um protótipo responde a cliques reais, a gente não está mais fazendo uma simples venda de ideia. O que a gente está entregando é uma prévia funcional da realidade. O insight principal que a gente tira disso é libertador. É preciso parar de pedir permissão para inovar. Quando a tangibilidade entra na sala, aquela necessidade de pedir confiança cega simplesmente desaparece. Por quê? Porque o futuro já está ali, funcionando na tela, de forma clara e inegável. Agora, você deve estar se perguntando como a gente materializa essa tangibilidade. É aí que entra a tecnologia atual dos grandes modelos de linguagem, os famosos LLMs. Ferramentas que a nossa fonte menciona, tipo o Claude, através daquela interface de Artifacts, ou o Gemini, são fundamentais aqui. Mas atenção, o objetivo não é gerar um texto persuasivo para vender a ideia. O truque é pedir para essas IAs gerarem código funcional. Estamos falando de React ou HTML puro combinado com Tailwind CSS. É usando essas plataformas que a gente consegue gerar protótipos complexos com menus que abrem e fecham e transições visuais de verdade. E tudo isso alimentado só por comandos de texto. Nada de precisar abrir um editor de código complexo antes da reunião. E como a gente estrutura isso? É aí que entra o chamado método Prompt to Prototype. Porque o grande segredo para dominar essa nova era não é só abrir o chat e digitar de forma genérica "faz um aplicativo para mim". Isso não funciona. A gente precisa de uma arquitetura super precisa, dividida em camadas, para transformar palavras simples em um sistema navegável de cair o queixo. É uma técnica estruturada em 3 camadas fundamentais. Pensa nisso como a construção de uma casa. A camada 1 é a estrutura. É a hora de definir o esqueleto digital com HTML e Tailwind CSS. Basicamente, é levantar as paredes e os pilares. Aí vem a camada 2, a interação. Uma casa precisa de eletricidade funcionando, certo? Um protótipo precisa de JavaScript. É aqui que a gente pede comportamentos específicos. Por exemplo, a gente dita que ao clicar num botão X, uma janela nova tem que abrir. E por fim, a camada 3 é a estética. Com a casa de pé, é hora do acabamento. É refinar o design de experiência do usuário, garantindo que o protótipo não pareça um rascunho feito de qualquer jeito, mas sim um produto premium pronto para o mercado. E vale muito a pena dar um zoom nessa camada 3, a estética.
Porque, convenhamos, aquele polimento visual é o que sela o acordo de confiança na mente de quem está avaliando. Quando a gente pede para a IA aplicar refinamentos modernos de UX, são os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Coisas como implementar um modo escuro, usar fontes limpas e super contemporâneas e colocar um espaçamento rigorosamente adequado entre os elementos. Isso não é só cosmética inútil, não. São códigos visuais que gritam alta qualidade. Se o protótipo funciona, mas visualmente é uma bagunça, a barreira da imaginação volta com tudo. Mas quando a estética é profissional, a percepção de valor da solução vai parar na estratosfera na hora. Certo. Avançando para a nossa próxima etapa essencial, os gatilhos de inovação. Então, como garantir que a IA entenda exatamente o problema de negócio que a gente quer resolver? O segredo não está na ferramenta em si, mas em como a gente aciona e direciona o foco dela para a experiência do usuário final. Para estruturar esses comandos, a gente usa 3 tipos práticos de gatilhos. Primeiro, o gatilho de contexto de negócio. A gente não pede só um painel, a gente pede para a IA atuar como um especialista em UX focado em saúde ou seguros, direcionado especificamente a resolver a dor real da gestão de sinistros, por exemplo. Isso dá profundidade absurda. O segundo é o gatilho de microinteração, tipo, pedir para adicionar uma animação de transição suave entre o login e a tela principal. Isso gera o que a gente chama de percepção de alta performance. E o último é o gatilho de feedback de usuário, que orienta, digamos, a criação de um menu lateral expansível que funcione perfeitamente no celular. Essa especificidade é exatamente o que separa um protótipo amador de uma verdadeira máquina de convencimento. E tudo isso nos leva à última peça desse quebra-cabeça, o executor estratégico. A gente viu a mecânica de todo o processo até aqui, mas qual o impacto prático disso na nossa carreira? A adoção dessa prototipagem em tempo real força uma evolução de identidade profissional muito, mas muito poderosa. É uma transição muito clara, de vendedor para executor estratégico, uma verdadeira quebra de paradigma. Como a fonte original destaca, quando a gente entra numa sala apresentando uma solução viva no lugar de um PDF estático, o nível da conversa muda radicalmente. A gente levanta da cadeira do vendedor, daquela pessoa que está ali suando a camisa para convencer os outros de que a ideia pode dar certo, sabe? Ao colocar na mesa um painel logístico ou um sistema de saúde simulando o uso real, com cliques autênticos, a gente assume imediatamente a postura de executor estratégico. É a transformação digital saindo da retórica vazia e acontecendo na prática. E isso constrói uma autoridade que simplesmente não dá para questionar. E assim chegamos ao nosso ponto de reflexão final. A gente vai transformar essa jornada? A evidência que exploramos hoje é muito clara. As velhas barreiras da imaginação não precisam mais afundar ideias incríveis. Tangibilizar o futuro em questão de minutos, usando comandos inteligentes para gerar códigos e protótipos navegáveis, já é uma realidade na palma da mão. Aquele passado teórico dos infinitos PDFs estáticos está com os dias contados, sendo substituído pelo clique funcional. Então, fica a provocação para todos nós nos prepararmos para a próxima reunião de estratégia. Vamos continuar dependendo de promessas estáticas no papel ou vamos dar esse passo definitivo e mostrar o futuro funcionando hoje? É um conceito empolgante, não acham? Definitivamente algo crucial para se ter em mente. Continuem explorando esse universo e até o nosso próximo estudo.